Olá, meus amigos. Que privilégio poder estar aqui com vocês novamente. Eu estou aqui para falar sobre o assunto da célula, inaugurar o assunto da célula deste mês. Esse mês é um mês marcante na vida da gente, um mês com datas importantíssimas. Um mês de acontecimentos interessantes, um mês, enfim, que a gente espera estar cercado de alegrias, né? De momentos felizes, momentos em família, né? Para alguns é o mês de para alguns, né, é o mês de viagens, o mês de reencontro familiar, né? Enfim, mas eu quero assim propor um assunto que tem a ver com a essência do de uma das festas principais desse mês, né? De um dos encontros principais desse mês, que é o encontro do dia de Natal, a festa de Natal, a comemoração de Natal, né? E eu, assim, antes de iniciar o assunto em si, eu quero dizer uma coisa para vocês, que nós, nesse mês, temos 4 semanas, né, mas nós não vamos ter 4 estudos, vamos ter apenas 3 estudos. 3 estudos para que uma das semanas aí que vocês preferirem, vocês possam, não vai ter estudo, para que vocês possam ter uma confraternização com a célula, né? Então a gente está aí só enviando 3 estudos para vocês, para que um dia seja de festa, amém? Mas entrando no estudo, entrando propriamente no tema, quando eu pensei em 3 estudos, automaticamente veio assim um insight, veio assim sabe, algo que eu achei muito próprio para esse momento, para esse tempo. No dia do seu nascimento, Jesus recebeu visitas. E dentre essas visitas, há um registro no livro de Mateus, no capítulo 2, que Jesus foi visitado por magos do Oriente. Esses magos do Oriente trouxeram para Jesus 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Então, nós estaremos estudando nesse mês, em 3 estudos, esses presentes, né, em separado, né? Ouro, incenso e mirra. E eu queria ler com vocês, para a gente começar, o capítulo 2 de Mateus, versículo 1 ao 12. Diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra.
tendo sido advertidos em sonho para não voltarem, Herodes retornaram à sua terra por outro caminho. De repente, esses magos se apresentam lá diante daquele cenário lá do nascimento de Jesus, guiados por uma estrela até encontrar com um menino Deus ali, recém-nascido. E essa história assim marca a gente exatamente pela atitude desses homens. Essa atitude nos impressiona. De alguma forma, né, eles deveriam, de forma permanente, analisar os céus, os astros, né, e percebem uma estrela incomum, uma estrela diferente, e através da leitura daquele evento, daquele momento, eles conseguem, eles recebem essa revelação de que o Rei dos Judeus nasceu. E aí eles vão lá para ver esse rei, para ter para saber mais como essa história, para conhecer mais de perto essa história. E aí eles chegam lá e todo aquele cenário com Herodes, mas esse não é o nosso propósito. Enfim, eles encontram o menino. E de repente eles se prostram diante daquele menino. Ora, eles foram visitar uma criança recém-nascida. E de repente eles estão se prostrando e adorando aquele menino. O que eles viram naquele menino que os fez se prostrar, fez com que eles se prostrassem e adorassem a Jesus? O que eles viram em Jesus ali? Sabe, que conclusão que eles tiraram daquele evento de ver aquela estrela e de ter uma revelação a respeito do nascimento do rei? O que eles viram em Jesus? Olha, claramente a atitude deles demonstra que eles entenderam que Jesus era alguém especial, que veio para um propósito especial, para uma missão especial. Eles claramente perceberam isso pelas atitudes que eles tomaram. Primeiro eles veem que um evento como esse, um nascimento de uma aparentemente simples criança, movimenta o universo, movimenta os astros no céu. E aí, diante disso, eles percebem que estão vivenciando um marco, um tempo especial em que nasce alguém que vai realmente fazer que vai fazer diferença, que vai mudar as coisas. E aí eles não só se prostram e adoram a Jesus quando encontram o menino, mas eles dão para o menino presentes. E impressionante é que eles tiram esses presentes dos seus próprios tesouros, dos seus tesouros pessoais. Essa é uma atitude de devoção, uma atitude sincera, de adoração profunda e íntima. Quando esses homens estão tão movidos, tão quebrantados diante daquela cena, e estão tão convictos da revelação que tiveram a respeito de Jesus, que eles se prostram, e essa é uma atitude de adoração, né? Eles se prostram como quem se prostra diante de um Deus, eles se prostram, eles adoram e eles tiram dos seus próprios tesouros presentes para oferecer a Jesus. E o primeiro presente que a gente vai falar hoje é o ouro. Não é todo dia que alguém recebe ouro como presente, não é verdade? No máximo um folhadinho, né? Mas, assim, na verdade, não é todo mundo que pode dar ouro de presente, né? E vamos combinar, não é todo mundo que merece ouro de presente, não é todo mundo que merece um presente tão caro, né? Não é todo mundo que
Quem ganha presente caro é gente rara na vida da gente, né? Gente muito especial que ganha presente caro. E aí, mas aqueles homens, eles tiraram do seu próprio tesouro ouro para dar para o Senhor. Alguma coisa que não apenas é valiosa, mas sinaliza algo, profetiza algo. Está profetizando que Jesus vem para ser alguém especial. E se a gente pensar no ouro, a gente faz diretamente uma conexão com a realeza. Jesus recebe daqueles magos presentes que simbolizam algo muito especial, e o ouro certamente simboliza a realeza. Jesus estava nascendo para ser um rei. Na verdade, Jesus não reinou cercado de ouro, né? Na verdade, Jesus nem veio para, nos padrões humanos, reinar enquanto homem. Ele veio para cumprir uma missão e, através dessa missão, não só ele passasse a reinar sobre todas as coisas, mas também desse a nós a autoridade, a habilitação para reinarmos nele, em nome dele, para a glória dele. Então, aqueles homens deram esse presente tão simbólico para de forma profética, e eles certamente nem sabiam a dimensão do que estavam fazendo, o alcance, a abrangência da sua atitude, mas é claramente perceptível que eles estavam ali profetizando a realeza de Cristo. Mas tem um outro texto que eu queria tratar com vocês aqui, que é o texto que também está lá em Mateus, mas agora no capítulo 19, a partir do versículo 16. A gente está falando de ouro, de realeza, mas a gente está falando de coisa valiosa, né? Aquele presente simbolizava alguma coisa muito importante a respeito de Jesus, mas na prática, aquele presente demonstra um desprendimento daqueles homens, sabe? Uma clareza tão grande de quem era Jesus e diante dessa revelação, eles não têm problemas em abrir mão, problemas em ofertar do melhor que tem, né? Mas a gente tem aqui o episódio, por exemplo, do jovem rico. E aí o texto vai dizer, lá no Mateus 19, versículo 16, assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. O jovem ficou triste porque tinha muitas riquezas. O jovem ficou triste porque ele não estava disposto a perder. Ele queria acrescentar. Ele queria estar próximo de Jesus e acrescentar ao seu currículo esse curso intensivo ali com Jesus, de repente. Ele não estava disposto a abrir mão, não estava disposto a entregar, não estava disposto a ofertar. E Jesus ali testa as intenções daquele rapaz. E no final das contas, aquele rapaz desiste da caminhada que ele estava querendo abraçar
Por quê? Porque ficou claro para ele que os desafios seriam maiores do que ele podia é, cumprir. Então, Jesus chama aquele homem que quer saber como pode herdar o reino dos céus. E Jesus diz para ele, olha, entre muitas coisas, Jesus diz para ele, vá, vende tudo que tem e me segue. E a gente faz um paralelo entre esse homem que conhecia as leis, esse homem que se orgulhou de cumprir as leis, de fazer aquilo que a lei pede, aquilo que a lei exige, né? No entanto, ele estava com o coração fechado para um relacionamento realmente íntimo e profundo com Deus. Quando foi chamado à responsabilidade, quando foi chamado a se doar, quando foi chamado a adorar com sua própria vida, ele não estava disposto. Em contrapartida, a gente vê 3 pessoas que não participam nem da cultura do povo judaico, mas que reconhece em Jesus alguma coisa muito especial. Aquele jovem rico estava vendo Jesus apenas como um rabino muito sábio, apenas de repente como alguém que pudesse acrescentar informações, conhecimento a ele. Mas não viu Jesus como ele era de fato. Não viu Jesus como um rei. Não viu Jesus como um senhor. Não viu Jesus como um governador. E diante dessa falta de percepção, quando ele percebeu que, epa, peraí, esse cara é bom, é sábio, sei lá, é muito interessante ouvir o que ele fala, mas não a ponto de eu dar tudo por ele. E aí esse jovem fica triste e vai embora. Às vezes a gente pensa que seguir Jesus representa apenas perdas, né? Não, na verdade representa mais ganhos, né? Só que talvez esses ganhos não correspondam ao padrão do que é valioso, do que é precioso aos olhos humanos. Mas internamente você se sente mais completo do que qualquer outra coisa poderia te completar. Porque conhecer Jesus, andar com Jesus é alguma coisa muito especial. Lá no capítulo 13 de Mateus mesmo, o texto vai falar para a gente que o reino dos céus é semelhante a alguém que encontra um tesouro especial, um tesouro valiosíssimo. E aí ele enterra de novo esse tesouro, vende tudo que tem para comprar aquele campo onde ele havia enterrado o tesouro, para ali desenterrá-lo de novo e usufruir dele. Fala que também o reino de Deus é semelhante a uma pérola de inestimável valor. E aí, quando você encontra essa pérola, você vende tudo que tem para comprá-la e adquiri-la. Jesus é essa pessoa que nos atrai através da revelação de quem Ele é. Quando cai a ficha para a gente, quando a gente reconhece quem Cristo é, reconhece a sua realeza, a sua autoridade, o seu governo. A gente está falando de Natal, por exemplo, e o texto de Isaías 9 vai falar: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Quando a ficha cai, quando a gente entende essa verdade de quem é Jesus, e a única coisa que a gente pode fazer em resposta a essa revelação é adorar a Ele, é se prostrar a Ele, é render a Ele o nosso melhor, aquilo que temos de mais precioso. Aqueles reis nos ensinam isso. Então, nesse período de festas, nesse período de Natal, não podemos reduzir essa festividade, essa oportunidade em que todos estão focando em Jesus de alguma forma, mesmo de formas equivocadas, mas estão focando em Jesus. A gente não pode perder a oportunidade de
proclamar com a nossa vida que Jesus é digno do nosso melhor. Então a gente não pode fazer uma festa como todo mundo faz. Não. No nosso encontro no Natal precisa ter um tempo para exaltarmos o Senhor, para agradecermos a Ele por sua presença em nossas vidas, por retribuirmos a Ele com aquilo que temos de melhor, com aquilo que temos de mais precioso, porque não nasceu apenas um bebezinho. Ele não é o bebezinho bonitinho, fofinho, rosadinho daquele cenário de nascimento, não. É o rei que estava nascendo. É o rei que veio para governar. É o rei que veio para ser exaltado, engrandecido. Então, eu desejo de todo o coração que nós, como igreja, possamos ensinar a todos que estão à nossa volta, aos nossos parentes, amigos, a todos que tiverem contato conosco, ensinar a eles como se celebra o Natal, como se festeja o Natal, como se honra aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, meu querido? Meus queridos, que os magos sejam uma grande inspiração para nós. E no caso daquilo que vamos ver nessa semana, o ouro, que nós sejamos levados a essa devoção tão profunda, tão apaixonada, que sejamos prontos para dar tudo para a glória e para o louvor dele. Que nada nos prenda a esse mundo e nenhuma riqueza seja maior do que a presença de Deus em nossas vidas. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe nossas células nessa semana. Em nome de Jesus. Amém, meus amigos.